secretário executivo Bruno Dalcomo, do secretário de Previdência Leonardo Rolim, do secretário de Trabalho Luiz Felipe de Oliveira, do presidente do INSS José Carlos Oliveira, do presidente da Caixa Pedro Guimarães e do assessor especial do Ministério da Economia Adolfo Saxida. Bem, já boa noite a todos. Nós preparamos uma muito rápida apresentação dos 4 programas que foram assinados pelo presidente hoje e logo depois estaremos todos aqui à disposição para as eventuais perguntas. Então, o Silvio pode começar a apresentação e logo depois os demais membros da equipe complementam. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. O Sim Digital, ele se destina a um público que historicamente tenta buscar a oportunidade de receber o apoio de crédito e ouve o não. Ouve o não porque não tem cadastro, porque não tem histórico, porque não tem patrimônio, mas agora vai ouvir o Sim Digital. Esse público, o nosso objetivo com eles é garantir a oferta de microcrédito produtivo. Para isso, o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa está recebendo um aporte de 3 bilhões de recursos do FGTS. Com esse aporte e essa capacidade, a ideia é que ele possa oferecer o acesso ao crédito de maneira simplificada, por contratação digital, e, à medida que esses empreendedores forem avançando no programa, eles terão capacitação do SEBRAE e se formalizarão como microempreendedores individuais. Os atores, instituições financeiras participantes, empreendedores individuais e fundos garantidores, vão operar esse programa. Ele começa com uma instituição financeira emprestando recursos para os empreendedores. Esse conjunto de empréstimos se transforma numa carteira de operações de microcrédito, mas essa carteira ela tem um risco de crédito. Esse risco de crédito ele é mitigado pela ação dos fundos garantidores, que reduz assim o risco da carteira e permite que os bancos avancem nas operações sem tantas despesas de provisão, sem tantos custos. Com isso, novas operações são contratadas, mais empreendedores individuais participam do programa e, à medida que eles evoluem, o apoio do SEBRAE e da Previdência Social atinge esse grupo. Essa é a essência do programa, essa é a sua operacionalidade. Luiz Felipe, saque FGTS. Passar adiante. Bom, então, muito resumidamente, eu acho que esses pontos já foram comentados durante a cerimônia, né? Presidente Pedro e Adolfo estão aqui também para fazer maior detalhamento. Então, foi comentado uma previsão de saque extraordinário de até R$1.000, os recursos disponíveis até o dia 15 de dezembro. O crédito automático, obrigado. Crédito automático em conta poupança ou poupança social digital, com a possibilidade de não aceitar, né, esse crédito automático até o dia 10 de novembro de 2022. Então, tem uma ordem de saque prevista, né, para trabalhadores com mais de uma conta. A ordem de saque vai ser seguindo as contas de contrato de trabalho extintos, com início que tiver o menor saldo, e depois as demais contas a partir do menor saldo. Tá? Então, a Caixa, como agente operador, vai apresentar esse cronograma de atendimento, critérios e forma de saque no momento oportuno. Ok. Bom, como já foi muito bem explicado pelo ministro Onyx, essa medida provisória, ela visa, além de retomar, né, o aumento de margem que nós tivemos durante os anos de 2020 e 2021, né, a margem tradicional era de 35%, passa para 40%. Além disso, nós temos aí algumas inovações importantes.
A primeira é a de dar flexibilidade, dar liberdade, dar poder de decisão ao aposentado e pensionista em como ele quer utilizar sua margem, né, na modalidade de empréstimo consignado, né, de cartão de crédito ou do cartão consignado de benefícios, que é uma nova modalidade que está sendo colocada à disposição do aposentado e pensionista, né, para concorrer com as demais e dentro desse poder de escolha do aposentado e pensionista. O empréstimo consignado, hoje, tem uma taxa de juros máxima de 2,14%, lembrando bem que é máxima, há uma concorrência, nós estimulamos a concorrência entre as instituições financeiras, muitas instituições financeiras trabalham com uma taxa bem menor do que essa, então esse é o mecanismo de buscar ter juros menores a partir, né, de uma segurança, né, da consignação no benefício previdenciário e da concorrência entre as instituições financeiras e os diversos meios de consignação. Além disso, estamos criando a possibilidade do empréstimo consignado também para o BPC. Era uma injustiça que está sendo retirada, né? O benefício de prestação continuada é um benefício similar ao benefício previdenciário, né, para aqueles de mais baixa renda e que não conseguiram o acesso ao benefício previdenciário. Mas é administrado também pelo INSS, tem o valor mínimo igual do benefício previdenciário, no entanto, ele não tinha direito ao empréstimo com juros mais baixos. Isso está sendo resgatado, essa injustiça histórica, agora pelo governo Bolsonaro. E, da mesma forma, como muito bem foi explicado pelo ministro Roma, está sendo criado também a possibilidade do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Um público, aí não vou entrar em detalhes, de em torno de 18 milhões de pessoas, que, na sua grande maioria, não tinha acesso a crédito e, para conseguir um recurso, tinha que buscar agiotas, em grande parte, a juros abusivos, absurdos. Então, é um resgate e uma forma de garantir o que aquelas pessoas de mais renda têm para também as pessoas mais vulneráveis. A estimativa de impacto dessa medida nos próximos meses é em torno de 77 bilhões de reais, sendo 27 bilhões pelo aumento da margem para os aposentados e pensionistas do regime geral de previdência, 19 bilhões pelo BPC e 30 bilhões pelo Auxílio Brasil. No total, em torno de 53 milhões de brasileiros potencialmente serão beneficiários com essa medida. Então, resumidamente, era isso. Obrigado. Boa tarde a todos. A mim coube falar do decreto do adiantamento do 13º. Adiantamento que visa amenizar a causa gerada na sociedade por conta do Covid-19. Essa medida aconteceu em 2020, nós repetimos em 2021 e agora 2022. Porém, em 2021, o adiantamento era feito nos meses de agosto e novembro, e agora serão feitos em 2 parcelas na competência de abril e maio, sendo que o início do pagamento ainda se dará no início de abril e terminará no início de junho, com o pagamento da competência maio. Vai atingir 30,5 milhões de pessoas, quase 31 milhões de pessoas, e vai injetar na economia quase 57 bilhões de reais. Porém, eu queria que ficasse muito claro que, mais do que injetar os recursos na economia, a preocupação do governo Jair Bolsonaro é com o cidadão, com o pensionista, com o aposentado. É isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que as demais coisas já foram ditas. Não existem reflexos econômicos,
porque é apenas o adiantamento de algo que já seria pago. Então, é isso. Agradeço. Boa tarde. Presidente Pedro da Caixa vai apresentar aqui os calendários de pagamento e os desdobramentos que são de responsabilidade da Caixa Federal. Enquanto a gente coloca aqui a apresentação, é muito importante. Eu estava conversando com o ministro Onyx, a gente há 2 anos atrás trabalhou em conjunto com o ministro Paulo Guedes, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e com o presidente Bolsonaro, em efetivar o Caixa Tem. Isso a gente está vendo agora como faz a diferença, porque nós vamos conseguir, em 2 medidas muito importantes, acelerar o pagamento via um aplicativo. No caso do FGTS, do saque extraordinário do FGTS, são até 42 milhões de brasileiros que terão a possibilidade de realizar o saque. Eu falo aqui o calendário, a gente começa o pagamento no dia 20 de abril, e a gente, na Caixa Econômica, está soltando um release daqui a 10, 15 minutos, logo após terminar essa conversa. Mas a gente começa no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro. Mais uma vez, a gente segue o mesmo racional do pagamento do auxílio emergencial, que é a liberação do pagamento por mês de nascimento. E faremos normalmente os pagamentos nas quartas-feiras e aos sábados. Iremos até o dia 15 de junho para os nascidos em dezembro. Então, são um pouco menos de 2 meses, pagando ao redor de 3,5 milhões de pessoas por vez e ao redor de 3 bilhões de reais por pagamento. Isso tudo será realizado de modo automático nas contas que já existem, e se porventura alguém ainda não tem uma conta digital no Caixa Tem, que já são 109 milhões de brasileiros, a abertura é automática, nós mesmos abrimos automaticamente. Então, ninguém precisa ter nenhuma preocupação em relação à abertura da conta, ela será feita automaticamente, e nós temos todo esse pagamento a partir do Caixa Tem, que tem uma série de operacionalidades, e isso vai facilitar muito as pessoas. Do ponto de vista do microcrédito, o que eu acho que é muito importante, que o ministro Onyx já falou, é uma revolução. Qual é a grande revolução que nós temos? Nenhum banco no Brasil nunca ofereceu microcrédito a menos de 2% de taxa de juros ao mês. Normalmente, a taxa de juros é de 4% ao mês. Será a primeira vez que você tem uma taxa menor. Nós teremos 2 operações para a pessoa física em até R$1.000 e a taxa a partir de 1,95 já pelo Caixa Tem. De novo, totalmente automático, as pessoas podem realizar e a gente em até 1 semana realiza a análise e já faz a operação. E a novidade, os MEIs, a gente vai ter até R$3.000 com uma taxa a partir de 1,99, e nas agências da Caixa Econômica Federal nós teremos ao redor de 45 dias para fazer também pelo celular. Mas no caso dos MEIs, um valor maior, nós teremos no começo a necessidade de ir na agência da Caixa Econômica Federal. Nós temos também uma grande expectativa de ter um volume crescente, uma conversa que nós já tivemos com a economia, com o ministro Onyx, que é o seguinte: vamos começar com até R$1.000 para o microcrédito individual, mas assim como em Bangladesh ou no Quênia, há uma taxa de crescimento, ou seja, a partir do momento em que se conheçam o histórico de crédito das pessoas e para quem esteja pagando adimplentes,
a gente vai aumentando esse limite. Então, esta é a primeira operação, inclusive para negativados, que nunca aconteceu, e o objetivo até o final de ano é chegarmos em 30 milhões de pessoas. Esperamos ter entre 3 e 5 milhões já rapidamente, mas nós vamos ter um crescimento natural, porque o que nós vamos ver? Qual é a taxa de inadimplência efetiva? Nós temos toda a análise de crédito hoje na Caixa e a minha expectativa é que a gente está superestimando a taxa de inadimplência. Ao nós verificarmos matematicamente que essa taxa de inadimplência é menor do que a gente espera, a gente vai acabar aumentando a taxa, o crédito, e aumentando o número de pessoas para receber o crédito. Bem, estamos todos aqui à disposição dos senhores e das senhoras. Daremos início às perguntas. Convidamos Leandro Magalhães, da CNN. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Presidente Pedro, uma dúvida que eu recebi agora, várias mensagens, em relação ao saque do FGTS. Qualquer pessoa que tenha recurso no FGTS pode sacar ou não? É só para um segmento? Deve sair no release, mas essa informação não foi divulgada. Até R$1.000, por isso é que são 42 milhões de pessoas e um valor até 30 bilhões de reais, ou seja, o máximo até R$1.000. E tem um ponto importante, Adolfo, se você quiser falar, como, por exemplo, nós temos um crédito que é a partir da antecipação do saque aniversário do FGTS, que é o crédito com a menor taxa de juros que se cobra hoje, menor até do que o consignado. Para estas pessoas, há uma restrição. Mas eu deixo o Adolfo falar aqui, porque foi presidente, ele que... é para qualquer um que tenha recurso no FGTS parado, não é isso? Está correto. A pessoa tem dinheiro no FGTS, ele não usou, vai poder pegar até R$1.000. Eu gostaria de aproveitar, ministro, para parabenizar toda a sua equipe técnica e destacar um detalhe importante do saque aniversário. 21 milhões de trabalhadores já estão no saque aniversário. Isso já elevou 8,2 milhões de trabalhadores usaram antecipação do FGTS e já geraram um fluxo de crédito de 44,2 bilhões de reais, mais de 65% da Caixa Econômica Federal. Então, hoje, a Caixa fez uma coisa legal. Se você tem você está negativado, você tem uma dívida que você não conseguiu pagar, infelizmente, e você está precisando de um dinheiro. Se você usar a antecipação do saque aniversário de FGTS, você tem acesso ao sistema financeiro graças ao saque aniversário e à Caixa Econômica Federal. É o maior programa de reinclusão financeira do país. Obrigado. Convidamos Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Boa tarde, boa noite, ministros e secretários. Eu queria entender um pouco o detalhamento desses 77 bilhões que serão destinados ao microcrédito. Da onde que vêm esses recursos? O ministro disse que, Paulo Guedes disse que eles não vão afetar as contas públicas e o orçamento. Da onde que eles vêm? É sobra de caixa do quê? Vocês poderiam detalhar um pouco melhor, porque é fácil falar que são 70 bilhões, mas da onde que está vindo esse dinheiro exatamente? Vamos ver, vai ter impacto nas contas públicas ou no aumento do déficit? São medidas populistas e eleitoreiras ou não? Eu gostaria que os senhores comentassem. Obrigada. Bom, primeiro é importante lembrar que esse recurso é do sistema financeiro, são dos bancos. É uma operação de crédito, como qualquer outra. O que nós estamos inovando é abrindo a possibilidade de que pessoas que não tinham acesso à consignação, e quem são essas pessoas? Aqueles que recebem o benefício de proteção continuada, nós estamos falando de 4,8 milhões de pessoas, e nós estamos falando também dos 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. É claro que essas pessoas, em muitos momentos das suas vidas, precisam de crédito.
E onde é que elas iam buscar esse crédito? No agiota. Quanto que elas pagavam? 10, 12, 14, 15, dependendo da região, da localidade, até 20% mês. Então, são as pessoas que mais precisam. Isso não é dinheiro de orçamento. Isso é dinheiro porque é uma operação que tem uma boa base de garantia. Por isso, nós criamos um fundo garantidor para todas as instituições financeiras que está hospedado na Caixa Federal, exatamente para dar cobertura. Por quê? Porque esse é um programa transformador na vida das pessoas. O fundo garantidor. Mas o que acontece? As operações de microcrédito no Brasil têm um histórico de baixa inadimplência. Como nós, no governo Bolsonaro, fazemos as coisas com o pé bem no chão, nós estimamos, e era isso que o presidente Pedro acabou de falar, que a inadimplência é muitas vezes maior do que a média brasileira. Para quê? Para proteger exatamente o sistema. Nós temos certeza que a inadimplência será baixa, o sistema vai se retroalimentar e vai permitir que cada vez mais essa operação de microcrédito se amplie no Brasil. O microcrédito é a base para que milhões de pessoas, quer através do recurso que vem pelo consignado ou que chega pelo microcrédito digital simplificado aos invisíveis, essas pessoas possam caminhar para uma formalização. Então, são duas rampas. A primeira, permitir através da consignação crédito barato e fácil acesso para pessoas que nunca tiveram essa condição e estavam nos agiotas. A outra, o microcrédito digital, vai permitir que milhões de invisíveis, que nunca viram nenhum tipo de operação bancária na sua vida, eles possam acessar um recurso que vai dar condição deles comprar mercadoria e revender, vai dar condição de eles poder comprar um pequeno equipamento, e vai haver uma segunda fase, que também o presidente Pedro e também nós nos referimos aqui, aonde vai haver um microcrédito simplificado digital e de investimento, onde ele vai poder equipar o seu salão de beleza, a sua oficina, o seu pequeno restaurante, ou seja, vai permitir esses dois mecanismos trabalhando, vamos dizer assim, cooperativamente, em permitir que as pessoas tenham capacidade de poder melhorar o seu desempenho econômico, financeiro e beneficiando a sua família. Tem um paralelo, muito importante a sua pergunta. O primeiro governo, e único até hoje, no Brasil, que incentivou crédito às micro e pequenas empresas foi o governo Bolsonaro. E a gente pode fazer um paralelo ao Pronamp. Quando foi lançado o Pronamp, a primeira garantia era de 85%. A nossa inadimplência foi menor que 10%. Ou seja, na primeira rodada, houve uma grande garantia, a segunda, se não me engano, o Saxida foi de 30%, e a Caixa emprestou para 500 mil micro e pequenas empresas, de novo, sendo o banco com maior participação. Nunca a Caixa teve tanta presença nos micro e pequenos empresários ganhando dinheiro, reduzindo os juros, mas ganhando dinheiro. Qual é a nossa aposta aqui? Matematicamente, este é o futuro da Caixa Econômica Federal. Eu não vejo um banco estatal que não empresta para pessoa carente. Antes dessa gestão, se emprestava para grandes empresas. Várias não pagavam. Várias não pagaram. Deram um cano de bilhões de reais na Caixa Econômica Federal. O que nós fizemos? Ao invés de emprestar para poucos, 5, 10 bilhões, e de vez em quando um entrava em RJ e não pagava, nós vamos emprestar para 500 mil micro e pequenas empresas com uma inadimplência mínima. No microcrédito, e nós fomos para Bangladesh, para o Quênia, na minha opinião, a maior transformação que a Caixa Econômica Federal vai passar na sua história em 161 anos. Por quê? É inaceitável, na minha opinião, que se cobre 10, 15 ou 20% ao mês das pessoas carentes. E se cobram. Isso é um fato. Último ponto. Não é verdade que
este crédito vai endividar as pessoas. As pessoas já estão endividadas, só que elas não entram na base de cálculo do Banco Central. Porque quando você toma dinheiro de um agiota, ele não vai no Banco Central falar, emprestei R$1.000 para o Pedro. Ele não fala para ninguém. Então, é exatamente um efeito que a gente chama na economia de efeito renda. Ou seja, a pessoa que toma dinheiro a 10%, 15%, 20%, vai passar a tomar o mesmo valor a 1,95%. Temos no começo, sim, esse FGM, é um fundo garantidor. A Caixa já começou há 6 meses, temos ao redor de 500 mil de pessoas, então a gente já começou. Temos ao redor de 500 mil de pessoas que já têm o microcrédito na Caixa. A minha grande pergunta para finalizar é, por que antes a Caixa não emprestava para o microcrédito? Agora, para clube de futebol e para fazer camarote de carnaval em cima de agência, fazia. São todos os bancos. Os bancos que operam com consignado. Só que o que acontece? A Caixa, exatamente como Adolfo falou, nós não emprestamos nesta gestão para grandes empresas. O nosso foco são as microempresas. Por isso é que o ministro da Economia, o ministro Onyx, conversaram conosco para a gente ser o gestor desse fundo. Como o FGO, que é o fundo do Pronamp, é gerido pelo Banco do Brasil. Como o fundo FGI, para as médias empresas, é gerido pelo BNDES. Então, o BNDES já geriu um fundo, o FGI, o Banco do Brasil geriu outro, e a Caixa vai gerir aquele que, naturalmente, até porque a gente já tem 109 milhões de clientes. Ou seja, qual é a grande diferença da Caixa? Os clientes já existem. Nós já pagamos mensalmente o Auxílio Brasil pelo celular. A gente vai pagar até 42 milhões de brasileiros pelo celular, pelo Caixa Tem, que durante 2 anos foi um instrumento de pagamento do Auxílio Brasil, do auxílio emergencial. Então, o que significa isso? As pessoas já sabem mexer. Esse é um ponto que nós falamos para acelerar o processo, mas a sua pergunta é muito importante. Há um cálculo matemático. Na nossa opinião, nós estamos superestimando a inadimplência e a gente vai aprender. Por quê? Isso é muito importante, meu ponto final. As pessoas não têm o histórico de crédito das pessoas que vivem fora do sistema formal da economia. A gente não tem informação sobre 30 milhões de pessoas. Quem toma dinheiro no agiota, nós não podemos fazer um histórico de crédito. Por consequência, a gente tem que assumir o que vai acontecer. A nossa expectativa é que seja melhor do que a nossa hipótese, como foi o Pronamp. No Pronamp, nós esperávamos uma inadimplência brutal e a inadimplência foi baixa. Só complementando, esse conjunto de medidas que foi anunciado hoje, a gente projeta que nos próximos meses vai injetar 165 bilhões de reais na economia, sem nenhum impacto orçamentário. Tá? Deixar claro, não tem nenhum impacto orçamentário no orçamento da União, nem a garantia da União em relação às operações de créditos que vão ser realizadas. E um outro detalhe, eu acho que pela pergunta você confundiu o crédito consignado com o microcrédito. 77 bi é a estimativa do crédito consignado. O crédito consignado ele é operado por dezenas de instituições financeiras, dentre elas a Caixa. É um sistema concorrencial, como eu falei, quanto mais concorrência, melhor para o aposentado pensionista que tem mais opções, tanto de qualidade quanto de juros. O microcrédito, sim, é que é operado exclusivamente pela Caixa. E a fonte de financiamento, né, do crédito consignado é o recurso captado pelas instituições financeiras, não tem recurso público. O grande diferencial é o desconto no benefício que garante o risco da operação mais baixo. Com o risco da operação mais baixo, conseguimos ter menores juros para essas pessoas. Vamos lá, alguns esclarecimentos, Rosana. Muito boa a sua pergunta, só para contribuir um pouquinho mais, né? Vamos lá. Houve uma menção dessas políticas estarem, de alguma maneira, relacionadas a um ano eleitoral, o que é absolutamente inverídico, né?
3 dessas medidas, né, o 13º, liberação do FGTS e o próprio consignado, já foram utilizados em outro momento, desde 2019, e principalmente foram utilizados intensamente para aliviar os impactos econômicos da pandemia do Covid-19. Isso não significa uma repetição simples, obviamente, né? São medidas que estão sendo pensadas já há um conjunto de meses e que, claro, têm que ser feitas com muito cuidado. Então, o próprio a antecipação do 13º, né? A verificação de disponibilidade, né, financeira, por mais que não rebata, né, em termos de teto, nem primário, nem nada disso, a verificação, né, dentro do Tesouro Nacional de disponibilidade financeira para antecipação desse pagamento, todos os OKs foram dados. Na questão de liberação do FGTS, a apuração feita, né, junto aos representantes do fundo e a própria Caixa Econômica foi para o montante que seria possível disponibilizar sem haver absolutamente nenhum impacto nas operações de habitação e saneamento, que são as prioridades do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com relação aos recursos do microcrédito, lembrando, né, esses recursos eles são também oriundos do FGTS, mas são oriundos já do patrimônio líquido do FGTS, ou seja, não afetam remuneração dos trabalhadores, não reduzem nenhum tipo de rendimento dos trabalhadores. E o consignado, como foi mencionado, é um recurso do próprio mercado financeiro, ofertado a taxas realmente, né, muito baixas aos aposentados e pensionistas do INSS. Lembrando, né, essas não são medidas de baixa complexidade, são medidas que já que foram discutidas ao longo dos últimos meses e obtiveram, né, algumas delas, inclusive, com assinatura de 3 ministérios, a aprovação, né, num caminho até a chegada do dia de hoje. Então, acho que é o contrário, né? Nós estamos entregando o que é o direito do trabalhador e o direito do cidadão brasileiro. E isso não pode esperar, apesar de ser um ano eleitoral. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, eu quero parabenizar a equipe do Ministério do Trabalho pelo belo desenho que eles fizeram. Não há um único centavo fiscal nessa conta. Mais do que isso, tá? Então, quem entende de orçamento, eles tiveram o cuidado de olhar o orçamentário e o financeiro. É por isso que o secretário Dalcomo falou que consultou o Tesouro Nacional, até inclusive para ver a disponibilidade financeira de você antecipar o pagamento do 13º. Então, todos os cuidados foram tomados para que nenhum centavo público fosse usado. Parabéns, obrigado aí. Convidamos Idiana Tomazelli, da Folha de São Paulo. Boa noite. Minha primeira pergunta em relação ao Sim Digital, tem uma previsão de aporte de 3 bilhões no fundo garantidor. Eu queria saber quanto que da operação ou da carteira vai ser garantido por esse fundo. Isso significa também que eu quero saber quanto que vai ser alavancado em operações. E o ministro, acho que mencionou a questão, o presidente Pedro também, a questão da inadimplência. Queria saber qual é a taxa de inadimplência que vocês estão considerando. E eu tenho uma última pergunta para o secretário Saxida, mas eu também deixo aberto a quem mais quiser responder. Os senhores destacaram que estão injetando 165 bilhões na economia, no momento em que a inflação já está alta. Isso vai virar consumo ou pagamento de dívidas, mas tem uma injeção de recursos. Isso não vai dificultar o combate à inflação? Obrigada. Boa tarde. Sobre a questão do fundo garantidor, os 3 bilhões que estão sendo aportados dentro do FGM, que é o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa Econômica, perdão. Boa noite. A questão do fundo garantidor, ele está recebendo um aporte de 3 milhões dos recursos do patrimônio líquido do FGTS, e as coberturas são de, no máximo, 75% da carteira, como stop loss, e dentro das operações garantidas de até 80%. Esse percentual, ele, como nós dissemos, é conservador, a estimativa de inadimplência é bem mais baixa, a operação dele a gente espera
através do Fundo Garantidor de Microfinanças, estará disponível em breve para os bancos interessados. A Caixa Econômica é o banco principal que poderá operar esse produto, mas não é o único. Qualquer banco interessado em operar a linha pode operar. E é um paralelo importante que o presidente Pedro falou, o ministro também, no seguinte: antes ninguém falava em emprestar recursos para micro e pequenas empresas. E hoje esse é um mercado que o setor como um todo financeiro já opera. O que nós esperamos com esse processo é fazer o motor de arranque de uma política similar, na qual você começa a desenvolver a cultura para o microcrédito, para o empreendedor individual, e aí você tem diversos desenhos que, com certeza, o mercado financeiro irá aportar a esses programas. Nada impede que outros fundos privados, hedge funds, por exemplo, criem recursos e façam operações garantidas com bancos digitais trabalhando cadeias de fornecedores, e lá na ponta você tem o microcrédito. Então, o programa é bem amplo, bem versátil. O que a gente quer é fazer o motor de arranque da política. Induzir o mercado a isso. Mas só, assim, no dia 28 de março começa, ou seja, daqui a 10 dias, e a gente inclui os negativados, que é muito importante. Como a gente falou, a gente espera que tenha uma inadimplência bem menor, e mais importante do que isso, a gente espera crescer esse limite, ou seja, mesmo que haja uma garantia de até R$1.000, a gente quer fazer mais do que isso. Mas a gente quer começar e, ao longo dos próximos meses, aumentar. Quanto que esses 3 bi podem alavancar? Então, na verdade, se vai até 75, você faz 1 sobre 0,75, vai dar mais ou menos uns 30%, 40%, 30%. Agora, é até 75%. Então, na verdade, isso é uma conta interna nossa. Você pode chegar a um valor maior do que isso. Diana, só sobre esse ponto, antes de passar para o Adolfo, complementando um pouquinho, os nossos cálculos são bastante conservadores, tá? Mas a verdade é que a inovação dessa política é exatamente olhar para quem jamais teve a oportunidade de receber um crédito de uma instituição financeira. É quem jamais tem uma oportunidade, que jamais recebe algum tipo de olhar das políticas públicas, né? São os famosos invisíveis, que é uma expressão, né, que termina me incomodando muito, né? Já falei isso em diversas conversas, né, diversas publicações. Os invisíveis são pessoas de carne e de osso, né? Agora, é algo bastante claro para poder se identificar pessoas que são invisíveis às políticas públicas. Agora, é lógico, essas pessoas terão uma oportunidade, provavelmente repagarão, né, as suas dívidas, né, o seu microcrédito, e aí nós teremos essa pessoa mapeada e aí ela conseguirá acessar novos níveis de crédito, se formalizando via microempreendedor individual, recebendo uma qualificação do SEBRAE, e aí é o que o ministro comentava, nós estabelecemos, né, uma continuidade na rampa de ascensão social. Então, as pessoas saem de um programa de transferência de renda, podem entrar numa alternativa de microcrédito, ou numa alternativa, por exemplo, né, como é o serviço civil voluntário, e aí sim, conseguem ter cidadania, conseguem se inserir, né, com orgulho e com respeito na sociedade brasileira. Quando o Brasil viveu o fecha tudo e a economia a gente vê depois, nós criamos o auxílio emergencial e lá descobrimos os 26 milhões de invisíveis. Invisíveis, por que esse nome foi cunhado? Porque o Estado brasileiro nunca teve conhecimento deles. Eles nunca foram enxergados. Bom, eles foram enxergados, eles foram cadastrados, eles foram bancarizados, todos têm conta digital na Caixa. Então, quando nós criamos esse microcrédito digital simplificado, era para permitir que eles saíssem do agiota e fossem para o sistema bancário normal com juros normais. O que nós vamos fazer na segunda fase disso? Que aí vem, a partir da experiência indiana, né? Por exemplo, o queniana, como falou o nosso presidente da Caixa, a de Bangladesh e de Quênia. A segunda fase vai ser para acessar o microcrédito simplificado digital e de investimento, ele obrigatoriamente vai ser acompanhado pelo SEBRAE. E no acompanhamento pelo SEBRAE vai haver a formalização, ele vai virar um MEI. Então, nós temos hoje 8,5 milhões em torno de MEIs no Brasil. Nós poderemos formalizar mais 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, o céu é o limite. Então, o que nós queremos? É trazer essas pessoas para a luz,
Elas vivem há anos nas sombras. Agora elas têm uma porta para entrar e uma rampa para ascender socialmente. Último complemento, ministro. Em conversas com o SEBRAE, né, com toda a questão de rampa, de ascensão, a gente tem conversado e é importante a questão da qualificação e do uso do microcrédito de forma consciente, né? Então, o SEBRAE tem linhas nesse sentido, tem linhas de treinamento para empreendedorismo, então as coisas estão amarradas com começo, meio e fim para essa questão de qualificação para esses empreendedores. E, por fim, desculpe, só um complemento sobre a questão da alavancagem, ministro. Dentro da política do programa, o que está previsto é que os diferentes níveis de risco e retorno das carteiras possam ensejar diferentes níveis de cobertura por parte do Fundo Garantidor, com diferentes tarifações de comissionamento pela seção de garantia. Então, dentro desse processo, a alavancagem citada pelo presidente Pedro ela é um piso. Ela pode avançar além disso, na medida em que, eventualmente, a garantia ou a cobertura de determinada carteira seja uma taxa menor. Só nesse ponto do banco, o que é importante? Quanto mais a gente vai recebendo, mais o fundo vai se retroalimentando. É exatamente a mesma coisa do Pronamp. Então, a sua pergunta é muito importante, mas como nós esperamos que a inadimplência seja muito menor, como foi no Pronamp, esse fundo vai gerando mais valor, porque ele vai sendo reposto, e você vai permitindo que novas pessoas também tenham acesso. Acho que a grande revolução aqui, Jana, é o seguinte, é que a gente vai fazer uma curva. O microcrédito, de fato, é uma curva. Ou seja, quem está entrando tem um crédito muito menor do que quem já pagou 6 meses, 9 meses, 12 meses, porque já mostrou a sua capacidade de pagamento. Último ponto. Em Bangladesh, é uma diferença de 55 vezes. Numa vila que nós visitamos, quem mais tinha crédito era 550 mil takas, a moeda local de Bangladesh. E quem estava começando, começava com 10 mil. Isso em 3 anos, ou seja, um aumento de 55 vezes. Não é isso que a gente vai fazer aqui, mas certamente, ponto final, não é que é o valor de 1.000 ou de 3.000. Ele vai crescendo, mas nós estamos lançando agora com 0 de informação. Esta é a questão. Para uma análise matemática, você ter 0 de informação, esse fundo ele é importante por causa disso, porque permite que os bancos, não só a Caixa, eu acredito que a Caixa será líder em todos os programas, mas não só a Caixa, nós temos um ponto de partida, mas a gente espera crescer muito em valor, em número de pessoas. Quem fecha Obrigado, Diana. Excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer esse ponto importante. Bom, primeiro, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem um firme compromisso de combater a inflação. De maneira alguma, lançaríamos medidas que não olham para isso. Nosso compromisso com o combate à inflação é tão alto que nós fomos o governo que demos a autonomia ao Banco Central. A inflação, ela tem duas principais origens. A primeira, você pode dizer que é uma questão monetária. A segunda é uma questão de expectativas. Então, algo que desancore expectativas pode gerar um processo inflacionário. Por que as expectativas poderiam ser desancoradas nesse caso? Poderia ter um problema fiscal. Não é o presente caso. Por quê? Porque essas medidas, e eu parabenizo novamente a equipe do Ministério do Trabalho, fez medidas de tal maneira que não existe um único centavo de dinheiro do governo nessas medidas. Então, não há por que falar em desancoragem de expectativas, porque não tem impacto fiscal nenhum isso. Eu acho que a sua pergunta se refere ao crédito. Então, o que acontece? Existe uma outra vertente forte na economia que diz o seguinte: a inflação é um processo monetário e, poxa, você ouve, tá injetando mais de 100 bilhões de reais na economia, isso pode ter alguma implicação inflacionária. Não terá, pelo seguinte: o que você fala que tem impacto inflacionário é um dinheiro novo na economia. Por exemplo, o processo inflacionário na Espanha, na época do ouro, quando as colônias espanholas mandavam muito ouro para a Espanha. Então, era um dinheiro novo chegando. O que gera inflação eram políticas equivocadas do passado
que artificialmente melhoravam o crédito. O que as medidas que estão sendo feitas aqui fazem não é trazer dinheiro novo, é melhorar a alocação do recurso. Por exemplo, via fundos garantidores. Com a melhora da alocação dos recursos, você reduz a fricção financeira. Reduzindo a fricção financeira, o que você faz, como o presidente Pedro bem sabe, é diminuindo o spread do banco. Então, as taxas de juros se reduzem. Mas não é porque você está colocando dinheiro novo na economia, mas é porque você está usando instrumentos economicamente mais eficientes de alocação de recursos. Obrigado. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa.